esse negócio que seleciona aqui no monitor. O monitor é só os retornos. Samuel, quando tu começar a comer isso, já avisa. Ó, eu mudei lá atrás. Agora tá no. Não, teclado, é? Não. Teclado, botei no teclado do violão. Entendeu? Pode ficar mais pra cá, pô. Violão mesmo, tá no canal do violão. Lucas. Tá no violão, tá? Nesse negócio aqui não, né? É uma verdade. Era pra ser alegre, né? Quando chegou, eu vou tentar. Alguém vai acabar de aqui, ok? Esse daqui? Esse daqui? Eu não sei, eu acho que é. É o que o Natinho tava falando. Ei, som? Ah, se ele vai até lá, né? É o principal esse aqui? Pra colar até onde? Lá do outro lado? Vai. Por aqui vai. Por aqui, ó. Por trás, né?
vai não, braço. Mas só o... Estão captando tudo quanto é a voz a gente falando aqui. Não está captando lá, mas está captando dentro do som. Lembra de domingo de César? Não, e eu falando pra você assim, não, pera, tu vai se não entendeu não? Não. Domingo o César começou a falar, não sei se tu percebeu, mas o microfone dele não estava ligado, mas estava saindo lá. Aí na hora que tu não viu que ele ligou, aí deu uma diferença total, velho. Tá ligado? Não estava ligado. Som. Ok, som. Os amados estão ouvindo bem a minha voz aí, que estão conectados na página da nossa igreja do Facebook. Algum irmão que está ouvindo o pastor agora, dá um alô aí, diz está bom, está ruim, pode melhorar. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, a gente começa o nosso culto de estudo da palavra do Senhor. Ei, som, ei, som, 1, 2, testando, som A, 1, 2. Meus amados, boa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live da nossa igreja e eu quero saudar aqui já meu tio Eudimar, lá em São Paulo, que tem curtido a gente, tem assistido a gente, tem participado com a gente. E também mandar mais um abração para a Gina, toda a sua família, que tem curtido a gente também, lá em Frankfurt. Saudar também meu pai, minha mãe, seu Alves, dona Sônia, meus irmãos, o Flávio, o Márcio, o Joilson, Sanzi, a Rose, a Márcia, lá em Estreito, mais o Joete. Saudar a Socorro também, que estão curtindo a página da gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós queremos iniciar lendo um texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, diz assim, e eu quero... Versículo 37, um texto muito conhecido, que diz assim: todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus e não há outro. E nós o temos conhecido. E nós, ó Pai amado, temos nos enchido do Espírito Santo do Senhor. E nós louvamos o Senhor, Pai amado, porque o Senhor tem nos dado na Sua palavra a experiência de estarmos mais perto, mais próximos, e de estarmos orando, dizendo: Pai nosso, Pai nosso. Muito obrigado, Senhor. Ministra o nosso coração. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada irmão e irmã e cada pessoa que está agora participando deste culto conosco. O Senhor sabe, meu Deus, aqueles que estão precisando de conforto, de consolo. Aqueles que estão precisando, ó Pai amado, de um pouco mais de paciência. Aqueles que estão precisando, Pai amado, de alegria. Aqueles que estão precisando, Senhor eterno, de confiar, de depender. Aqueles, ó Pai amado, que estão fragilizados, estão, meu Deus eterno, machucados. E aqueles que precisam de um bálsamo especial do Senhor. Ministra o coração de todos os nossos ouvintes. E que a Tua palavra fale ao nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, chamar o Ministério de Música da igreja, Ministério Avivamento. E nós vamos adorar o Senhor. Vamos cantar uma música e logo após nós estaremos num momento de oração ao Senhor. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, continuar esse espírito de adoração, declarando que nós queremos voltar à essência. A essência da adoração é o Senhor Jesus. Aleluia. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra agradar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Declare ao Senhor onde você está. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu.
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós chamamos Senhor, nós chamamos Senhor. A essência és tu, Jesus. Nós chamamos Senhor, nós chamamos Senhor. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso abraço para os amados que já estão conectados conosco. Abração para a irmã Bruna Laurícia, que está conosco, possivelmente com o maridão, nosso pastor Justo. Um abraço especial aí para a irmã Ruth, esposa do pastor Jaldi, que também está conosco. Possivelmente ele também deve estar conosco aí. Abração especial para todos vocês que estão conectados conosco. E que Deus possa falar ao coração de vocês a palavra dele. Nós vamos ter um momento para orar agora. Nós vamos orar pelas pessoas que estão junto conosco, orar pela nossa cidade, pelo país, orar pelo mundo, para que Deus possa fazer passar esse tempo que nós estamos vivenciando agora, mas que Ele não faça passar sem terminar aquilo que Ele quer fazer na minha vida, na sua, aquilo que Ele quer fazer no mundo. Então nós vamos orar ao Senhor, e eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão Genilton para estar orando ao Senhor, e chamar também o nosso irmão Nonato para orar pela campanha de missões. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, baseado em Filipenses 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês reconhecida ou conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então nós vamos orar pela campanha, e nós vamos orar também pedindo ao Senhor consolo, conforto e saúde para a sua vida. Você que está num quarto aí isolado, está se recuperando, você que está dodói, você que talvez não esteja acometido, não é, por essa enfermidade que está aí alastrando no mundo, mas você que está com outra enfermidade, algumas pessoas estão muito gripadas. Oração especial aí para o nosso irmão Roberto, temos orado por você, irmão Lucivaldo também, e nós vamos orar por todos os irmãos da igreja também, convidar Genilton, convidar irmão Nonato, para que eles possam orar ao Senhor no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, Deus de graça, bondade, misericórdia, Deus. Ó Paizinho, nós somos gratos, Deus, por essa oportunidade, Pai, na qual Tu tem nos dado, Senhor, todos os dias, Deus, de estar em Tua presença, onde nós estivermos, Senhor. Seja nos nossos lares, seja nos trabalhos, Senhor, que nós desenvolvemos no dia a dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade, Deus, pela saúde que Tu tem nos dado, Senhor. Ó Paizinho, nós queremos Te pedir, Senhor, a Tua bênção especial, Senhor,
pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que estão assistindo, Senhor, este culto que está sendo transmitido para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ó Paizinho, eu quero te pedir também, Senhor, que Tu estejas cuidando, Senhor, da vida espiritual, da vida física, Senhor, que Tu possa estar suprindo, Senhor, cada necessidade, Deus. Tu conhece cada um dos Teus filhos, sabe de tudo, Senhor, que nós precisamos, Pai. Ó Pai, te peço, Senhor, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desânimos, Senhor, Tu possa estar nos dando força, Senhor, Tu possa estar nos dando sabedoria, Senhor, para sempre, Senhor, ser gratos a Ti, Senhor, e nos ensine, Pai, a como melhor Te servir, a como melhor Te buscar, Senhor, mesmo passando por esse período, Senhor, de pandemia, Senhor, que às vezes nós temos que nos afastar, Senhor, mas que nós possamos, nesse momento, Senhor, ser mais próximo de Ti, Senhor. Que em nossos lares, Senhor, nós possamos nos reunir com as nossas famílias, Senhor, para Te buscar, Senhor. Para Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Ó Paizinho, muito obrigado por tudo, Senhor. Aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que Tu possa estar restaurando, restabelecendo a sua saúde, Deus. E que toda enfermidade possa cair por terra em nome de Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor, em momento algum, nos abandonou e sempre continuará, Senhor, nos abençoando. E nós somos gratos por isso. Apesar das nossas imperfeições, apesar de nós muitas vezes mudarmos, Senhor, mas o Senhor continua o mesmo. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças Te damos, ó Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Pai. E aqueles irmãos que estão em seus lares, Pai, que eles também estejam orando ao Senhor, pedindo, Pai, bênçãos espirituais, ó Deus. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, por essa campanha de missões mundiais, Pai, que continua, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, Pai, para que possa estar contribuindo para a obra de missões mundiais, Pai. O Senhor sabe que o campo aí é vasto, Pai. Tem muitos trabalhadores, poucos trabalhadores, Pai, e o campo está pronto para ser colhido, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja dando condições a cada um dos irmãos, não só daqui da Igreja Batista Monte Sinai, mas de todas as igrejas do Batista, Pai, para que nós possamos alcançar o alvo, ultrapassar, Pai, porque essa obra é Sua, Pai. Nós dependemos do Senhor e que o Senhor esteja nos abençoando para que nós possamos estar contribuindo para a obra de missões mundiais, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que esses missionários que estão aí no campo, Pai, precisando dessa ajuda financeira, Pai, para que eles possam estar pregando o Teu Evangelho, levando as boas novas de salvação àquelas pessoas que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Para que o Senhor continue nos abençoando e nos dando condições, Pai, para que nós possamos estar contribuindo para missões mundiais, ó Pai. Esta é a oração que eu Te faço agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Obrigado, irmão Nonato. Obrigado, irmão Genilton. E dizer aos irmãos que a campanha de missões continua. Você pode ofertar ao Senhor e contribuir para que essa obra missionária não pare. A igreja não pode parar. Os trabalhos no templo podem parar, mas a igreja não para. A igreja não é templo, a igreja não é tijolo, não é parede. A igreja somos nós, eu, você, são pessoas. E a Bíblia diz: onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei também, né? Então nós estamos reunidos nas nossas casas e sexta-feira agora nós vamos ter mais uma vigília de oração. Os irmãos aguardem as orientações do irmão Roberto Jardim, da irmã Marilena, que são coordenadores do Ministério de Casais, que estão à frente deste trabalho, tá bom? Aguarde as orientações, mas próxima sexta-feira estaremos orando de novo. Domingo, às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto de celebração ao Senhor, e o nosso irmão Leandro Diniz será o mensageiro que Deus vai usar para ministrar a palavra ao meu coração e ao seu coração. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Dizer aos irmãos que nós estamos nos reunindo aqui
Na verdade, não é reunindo, né? Mas nós estamos aqui domingo de 9 a meio-dia, terça-feira de 14 às 18 horas e quinta, amanhã, né? Vamos estar aqui das 9 até a meio-dia. E se você precisar vir, precisa de oração, se você precisar resolver alguma coisa e precisar da ajuda da igreja, o auxílio da igreja, precisar realizar alguma coisa, você pode vir aqui e nós estaremos aqui no nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Os professores da EBD estão orientados pela coordenação da escola bíblica a transmitir as aulas online, né? Então você aguarda aí que o seu professor deve postar a aula para que você possa assistir, tá bom? Nós não podemos ficar sem as aulas da escola bíblica que treina líderes. Deus abençoe sua vida então. Vamos continuar adorando? Vamos continuar louvando a Deus, ouvir o ministério de música. E nós vamos cantar mais uma vez ao Senhor e vamos adorar o Senhor. Amém. Pensa você aí no seu... está em casa agora, está adorando ao Senhor conosco, que faça dessa música sua oração. E peça ao Senhor que Ele abra os olhos do teu coração e que Ele faça você enxergar as suas maravilhas e as suas obras, porque o Senhor é bom. O Senhor quer o melhor para cada um de nós. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te... Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama
derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Só tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Recebe o nosso louvor, Pai. Declare ao Senhor onde você está. Queremos te ver, Pai. Aleluia. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abração aí para Ivone Nascimento. E nós vamos orar por sua irmã, por sua mamãe, sua família. Deus abençoe sua vida. Abração para o Zaqueu também, informar a juventude da igreja, que neste sábado nós vamos ter uma live da juventude da igreja, jovens e adolescentes, e nós vamos ter uma palestra, né, sobre saúde mental e pandemia, né, em tempo de pandemia, saúde mental em tempos de pandemia, com a Regina, que vai estar conosco, e o pastor José Alves também vai participar dessa live. E toda a igreja está convocada para participar dessa live, que será às 17 horas, não é isso? 17 horas em nome de Jesus. Ok, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Vamos ouvir a palavra? Eu quero convidar você para abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos pregando sobre o livro de Atos. Nós estamos aí enfrentando uma pandemia. E talvez muitas pessoas querem que o pastor pregue sobre algo que possa confortar, consolar, algo que possa ajudar, mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela sara, ela cura, ela trata. Essa palavra ela vai, se você prestar atenção nela, ela vai agir na sua história, vai agir na sua vida, ela vai trabalhar o seu coração. Eu quero ler Atos capítulo 9, e nós vamos pensar do versículo 1 até o 31. Mas eu não vou ler todos esses versículos, eu quero ler só o versículo 31 com você. O versículo 31 que diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Pensando neste texto, do capítulo 9 de Atos, do versículo 1 até o 31, eu quero refletir com você sobre o tema: a igreja cresce e espalha o evangelho no mundo com o poder de Jesus, ou no poder de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, ministra essa palavra ao meu coração. O Senhor já ministrou ao meu coração, mas ministra de novo.
da igreja e das pessoas que estão nos ouvindo agora, para que essa palavra tenha o seu efeito, Senhor, de edificar, de consagrar, de consolar, de confortar, de salvar. Que essa palavra, que é a palavra do Senhor, meu Deus amado, ela tenha o seu efeito em nós, como igreja e na vida das pessoas que precisam entender que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a narrativa de Atos comparticipa conosco a história de cada discípulo de Jesus e da sua igreja na marcha de proclamar a mensagem do Rei de Deus. Em todo o livro, percorremos o desejo do coração humano, o desejo do reino terreno em batalha com a vontade do reino de Deus, em batalha com a submissão a Cristo e a sua palavra. E esse embate no coração dos seguidores de Jesus, da igreja de Cristo, entre obedecer ao ímpeto humano, o apetite terreno, demoníaco, e submeter-se aos ensinos de Cristo e sua palavra é patente. De tal forma que nós já lemos em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos respondendo ao sinédrio que era preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E nós já lemos que Estevão é preso por causa da pregação do Evangelho do Reino. É sentenciado e condenado à morte por um sinédrio que suborna pessoas para mentirem, acusando Estevão, que apesar de defender-se, trazendo as Escrituras e o que essas Escrituras revelavam acerca de Jesus Cristo, mesmo assim ele foi apedrejado até seu finamento. A partir da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jesus em Jerusalém. E a Bíblia narra que os que aceitaram a palavra de Jesus saíram pregando o evangelho do reino pelas regiões da Judéia e da Samaria também. E no capítulo 8 lemos a igreja se espalhando com a mensagem do evangelho. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, anunciou o evangelho em Samaria. Pedro e João estiveram lá para investigar o que estava acontecendo em Samaria e voltaram para Jerusalém, confirmando o que o Espírito Santo de Deus fizera naquela região. Samaritanos se convertiam ao Evangelho de Cristo, eram batizados, recebiam o Espírito Santo de Jesus na vida. Filipe pregou ao etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, e narra a Bíblia que ele continuou evangelizando em várias outras cidades. Mas a oposição à proclamação do Evangelho de Jesus continuava. Saulo participou da morte de Estevão, e no capítulo 9, nós lemos a repulsa, a cólera, a ferocidade, a antipatia, o desprezo que o Saulo, tinha contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo, contra o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não saciado com a perseguição aos seguidores do caminho, Jesus disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho. Mas Saulo, não saciado com essa perseguição, ele que participou da morte de Estevão, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu permissão escrita para prender os que continuavam a obra de implantar o reino de Jesus no coração dos homens. Quando, no julgamento de Jesus, é narrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15, o governador Pilatos pergunta à liderança do sinédrio judeu e ao povo, eu devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César.
César é o nosso rei. Esse era o embate. Jesus estava implantando o evangelho do reino de Deus na terra. E aqueles que deveriam recebê-lo, porque conheciam as Escrituras, os judeus, não o receberam, não o aceitaram. E até disseram: não temos rei, o nosso rei é César. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. No capítulo 9, do versículo 1 até o 31, com esse tema, a igreja cresce e espalha o evangelho no mundo, no poder de Jesus. Nós vamos ver do versículo 1 ao 9, que Jesus se revela a Saulo, perseguidor da igreja. Do versículo 10 a 19, Jesus se revela a Ananias para ir ao encontro de Saulo. E dos versículos 20 até o versículo de número 20 até o 30, Saulo, transformado em Paulo, revela Jesus ao mundo. E o versículo 31 fecha dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Meus amados, a igreja cresce e espalha o evangelho no mundo no poder de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja cresce e espalha o evangelho no mundo no poder de Jesus. O papel da igreja é proclamar o evangelho. O papel da igreja é proclamar o evangelho, mas se revelar ao homem só Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Por isso, ele disse lá no versículo 26 do capítulo 15 de João: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Nós percebemos, meus amados, que Jesus se revelou a Saulo. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e mortes contra a igreja do Senhor, contra as pessoas que seguiam o caminho, seguiam Jesus. E ele estava tão voltado para o seu ódio, tão absorto na sua oposição ao Evangelho de Jesus, que, diz o texto, ele pede cartas às sinagogas a fim de que se encontrasse alguém, pessoas, homens, mulheres do caminho, que seguiam essa seita na mentalidade, na cabeça dele, conduzisse esses irmãos presos para Jerusalém. Mas durante o caminho de Saulo na estrada de Damasco, chegando já perto de Damasco, a Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo os seguidores do caminho. Paulo chamava os seguidores do caminho de seita. Mas na estrada em direção a Damasco, Jesus se revela a Saulo e diz para ele: você não está perseguindo
a igreja, você está perseguindo o Senhor da igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus amados, Jesus se revela a Saulo. Quem era Saulo? Diz a história narrativa do livro de Atos que a igreja tinha temor desse homem, tinha medo desse homem, porque ele era conhecido, ele estava presente na morte de Estevão, ali junto com os seus algozes. Ele estava presente na morte de Estevão. E no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus se revela a Saulo. Saulo, meus amados irmãos, ele reconhecia o senhorio de Deus em sua vida. Ele conhecia as Escrituras Sagradas, mas ele não entendia que o Jesus da igreja, que o Jesus conhecido como o caminho, a verdade e a vida, era verdadeiramente Filho de Deus. Nós temos muitas pessoas hoje que não aceitam esse evangelho, que não reconhecem esse evangelho, que não aceitam a Cristo como Salvador e Senhor, porque não concordam com a pregação da igreja. Mas é interessante porque Saulo foi convencido pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus se revelou a Saulo. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo escreveu assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: o Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Saulo reconheceu o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 12, versículo 13, quando Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia, de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Jesus se vira para os seus apóstolos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Jesus se revelou a Saulo. A conversão das pessoas, a aceitação das pessoas ao Evangelho, à igreja, é obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja precisa crer nisso, a igreja precisa confiar nisso. E a igreja, ela tem que continuar proclamando o Evangelho de Jesus. Não é o nosso papel converter ninguém, mas é o nosso dever proclamar Jesus Cristo, falar de Jesus, falar da palavra de Jesus. O Evangelho se expandia, se espalhava, porque a igreja continuava proclamando Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e alcançava até pessoas como Saulo. O nome Saulo, que é um nome romano para Paulo, não é? Significava pequeno. A Bíblia diz que Saulo se tornou um grande apóstolo, um grande homem evangelista, proclamador da palavra do Senhor. Mas este pequeno homem não entendia a mensagem de Deus, não entendia que Jesus Cristo era o Senhor, enquanto Jesus não se revelou a ele. Olha, meu amado, ore por seus familiares, ore pelos seus vizinhos, ore pelas pessoas ao seu redor, e permita Jesus se revelar a essas pessoas. Mas é preciso que você tenha
testemunho, é preciso que você tenha vida, é preciso que você tenha o cheiro suave de Cristo na sua vida. Porque do versículo 10 em diante, do capítulo 9, primeiro Jesus se revelou a Saulo, Atos 9, de 1 a 9. E a partir do versículo 10 até o 19, a Bíblia diz que Jesus se revela agora a Ananias. Ananias era discípulo do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Ananias numa visão e diz a Ananias, não é, que ele pudesse fazer a vontade do Senhor. E essa visão, meus amados irmãos, de Deus a Ananias, é que o Senhor diz a Ananias: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Para que recuperasse a vista. É interessante porque Jesus se revela às pessoas e faz com que as pessoas se convertam a Ele, se convertam ao reino de Deus. Mas Jesus usa a igreja, Jesus usa seus discípulos, Jesus usa aqueles que fazem parte do caminho para que possam discipular, para que possam cuidar, para que possam ir ao encontro das pessoas que conhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Olha, eu posso dizer que sou uma testemunha viva disso. Porque quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, eu li o Novo Testamento 3 vezes, e lendo o Novo Testamento eu me enchi de tantas dúvidas, tantas perguntas, mas eu já tinha tomado uma decisão no meu coração de entregar a minha vida para Deus. Mas tive que procurar uma igreja para que esses irmãos da igreja me ajudassem a entender melhor o caminho, a compreender melhor o que significava servir a Cristo. E aí Paulo reconhece isso. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus nos usa para nós edificarmos aqueles que se entregam a Cristo como Salvador e Senhor. E aqui Jesus se revela a Saulo. Saulo aceita Cristo como Salvador e Senhor, mas Saulo precisava de orientação, Saulo precisava de discipulado, Saulo precisava aprender o que significava seguir a Cristo, viver para Cristo. E aí então Deus se revela a Ananias. Será que Deus tem se revelado a você para você discipular alguém? Para você cuidar de alguém? Será que Deus tem se revelado a você para que você seja bênção na vida de alguém? A Bíblia relata, meus amados, que as pessoas tinham medo de Paulo. Tinham medo de Paulo, o antigo Saulo, não é? Porque as pessoas diziam: a gente conhece esse homem, ele queria matar os seguidores do caminho, esse homem era um instrumento do sacerdócio, ele era um instrumento do diabo para prender os irmãos da igreja, para participar da morte dos irmãos da igreja. Mas Jesus Cristo, meus amados, fez Paulo entender a mensagem do Evangelho. Ou seja, Paulo entendeu que Jesus Cristo era o Senhor. Ele toma uma decisão e agora ele precisa ser cuidado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser ensinado como servir o Senhor com qualidade. E a Bíblia diz que Ananias vai à casa de Judas, entra lá, vai à casa onde Saulo está hospedado, entra lá e impõe as mãos sobre Saulo, e ele então volta a ver, porque ele havia ficado cego quando ele caiu do cavalo na estrada de Damasco. Mas ele volta a enxergar e ele foi batizado, né? Ele enxergou e foi batizado, parecido com o eunuco lá da rainha de Candace, que perguntou: o que impede que eu seja batizado? Quando a decisão é autêntica, quando a decisão é verdadeira, e quando a pessoa é orientada corretamente na palavra, quando a pessoa é discipulada, ela quer obedecer em tudo a Cristo. E a Bíblia diz que Saulo
voltou a enxergar, levantou-se e foi batizado. E quando ele teve contato com os cristãos, outros irmãos da igreja, as pessoas ficavam preocupadas, atônitas. Esse não é o homem que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Será que ele não veio para cá para prender e levar aos principais sacerdotes, os irmãos da igreja? Eles estavam preocupados que Paulo estivesse agindo com mentira, porque essa é a arma do diabo, a mentira. Usaram a mentira para crucificar Jesus, usaram a mentira para matar Estevão, e sempre foi a arma do diabo, a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ananias se apresentou a Saulo e orou por Saulo e batizou Saulo. Saulo ficou cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele aceitou verdadeiramente ao Senhor. Mas deixa eu dizer um negócio para você, meu amado. Saulo precisou ser orientado, Saulo precisou ser discipulado. Eu não tenho nenhuma dúvida que muitas pessoas que se convertem verdadeiramente nas nossas igrejas e não são acompanhadas, não são orientadas, não são discipuladas, se tornam muitas vezes crentes que dão muito trabalho à liderança da igreja, dão muito trabalho aos seus pastores, porque não são discipulados, porque não são ensinados, porque não são orientados corretamente. Mas a Bíblia diz que Saulo foi acompanhado, apesar de haver um temor da igreja, mas Saulo foi acompanhado. Ananias foi o primeiro a ter um contato com Saulo, e depois a Bíblia vai dizer que lá no versículo 27, mas Barnabé, tomando Saulo consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele, e também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Paulo estava sendo acompanhado pelos irmãos. Barnabé foi o discipulador de Saulo. E todo crente que se converte verdadeiramente precisa de um discipulador. Isso começou com os apóstolos, que tiveram como o seu discipulador Jesus Cristo. Todo crente que se converte, ele precisa ser ajudado por alguém para se tornar uma bênção no reino de Deus. Por isso, meus amados, Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas falam de mim por aí? Quem eu sou? Né? O que as pessoas dizem por aí? E vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? E Pedro revelou o Senhor Messias. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos crer que nós temos que obedecer à vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que façamos, que está na sua palavra, que está aqui na palavra do Senhor. E aí então a Bíblia vai dizer que Jesus se revelou a Ananias, para que Ananias pudesse cuidar de Saulo, não é? Para que Ananias pudesse ir ao encontro de Saulo. E agora Saulo, que havia sido batizado, que recebeu o enchimento do Espírito Santo, que havia sido acompanhado, ele se transforma no grande homem chamado Paulo e revela Jesus Cristo ao mundo. Porque no versículo 20, a Bíblia diz assim: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus, e todos os ouviam atônitos. Todos ouviam, mas esse homem não era o homem que era contra essa mensagem, e agora ele está falando a favor dela. E quando a gente lê no versículo 25, a Bíblia diz assim: mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Os discípulos de Saulo. Ele era um homem que pregava a palavra, tinha recebido a palavra, foi orientado na palavra, e agora ele proclamava essa palavra e ele discipulava pessoas, ele ensinava pessoas a servir, a obedecer a palavra do Senhor. De tal forma, meus amados irmãos, que Saulo, transformado em Paulo, revela Jesus ao mundo. O encontro com Jesus e o ensino e discipulado da igreja tornam os convertidos em proclamadores do Evangelho que glorifica a Deus.
É isso que Deus quer da sua igreja. Deus quer que a sua igreja revele o evangelho do reino ao mundo. Nós precisamos revelar esse evangelho do reino ao mundo. A ordem é ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Essa é a ordem de Jesus para nós. Mas nessa ordem também contém, meus amados, que a gente precisa ir ao encontro das pessoas que Jesus está trazendo para a igreja. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas que o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas para ensiná-las, orientá-las, discipulá-las, para que elas possam ser batizadas, para que elas possam ser cheias do Espírito Santo, e para que elas possam proclamar esse evangelho, transformadas pelo evangelho do Senhor, levar esse evangelho ao mundo. Saulo, transformado em Paulo, revelou Jesus ao mundo. De tal forma, meus amados, que versículo 31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Uma igreja perseguida, mas quando a igreja cumpre a vontade de Jesus, ela tem paz no coração. Uma igreja que tinha oposição, uma igreja que tinha problemas externos de perseguição, uma igreja que tinha problemas internos entre os irmãos, mas uma igreja que crescia, uma igreja que se multiplicava, porque era uma igreja que proclamava o evangelho de Jesus, uma igreja que ela tinha convicção, meus amados irmãos, que Deus está agindo no mundo. Deus está agindo na sua vizinhança. Deus está agindo na sua rua, no seu bairro. Deus está agindo na sua cidade. E você precisa ser um cooperador de Deus, como diz o apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Você precisa ser cooperador de Deus, para que você possa ir ao encontro dos Saulos do seu bairro, da sua rua. Você possa ir ao encontro dos Saulos que estão próximos de você. Muitas vezes pessoas que se opõem ao evangelho, mas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque Paulo diz, escrevendo à igreja em Roma, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, e Deus vai convencer as pessoas através do poder do Espírito Santo, e nós iremos ao encontro dessas pessoas para ajudá-las a serem crentes, a serem servos do Senhor com qualidade, a serem servos do Senhor. Saulo se transformou, o Saulo, que significava pequeno, se transformou no apóstolo Paulo, um grande homem, instrumento do Espírito Santo de Deus para anunciar o evangelho. É interessante que ele vai reconhecer nas cartas: eu nem merecia, porque eu fui perseguidor da igreja, mas pela graça do Senhor eu sou o que sou hoje. É pela graça do Senhor que eu sou o servo do Senhor. É pela graça do Senhor que você é servo do Senhor. E por essa mesma graça, as pessoas ao seu redor, na sua família, na sua casa, as pessoas na sua rua, no seu bairro, elas podem se tornar servas do Senhor, porque é Jesus quem se revela ao ser humano. O pastor Paulo Mazzoni, no prefácio do livro Transição, o passo a passo para o modelo celular, do autor Wagner Carvalho, ele diz: esta é a grande missão da igreja, fazer a colheita. Em outras palavras, levar o evangelho a todas as pessoas enquanto ainda há tempo. Vamos levar o evangelho às pessoas, transformá-las em discípulos de Jesus e prepará-las para que também elas façam outros discípulos. Esse é o dever da igreja. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Eu sei que algumas vezes o que se passa na nossa cabeça é ficarmos enclausurados, ficarmos resguardados, ficarmos isolados socialmente. Mas olha, meu amado, a igreja não proclama Jesus só no templo. Muito mais a igreja proclama Jesus nas casas. Muito mais a igreja proclama Jesus. Você pode proclamar Jesus nas redes sociais. Você pode levar o nome de Jesus a pessoas que você conhece aí nas redes sociais. Você pode levar o nome de Jesus à sua família. Jesus se revelou a Saulo,
E Jesus quer se revelar a todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo. Eu sei que há um coração duro, como havia no coração de Saulo. As pessoas têm uma tendência de mudar a verdade de Deus em mentira e adorar mais o Criador do que adorar mais a criatura do que o Criador. Eu sei disso. Nós lemos ainda há pouco que quando Pilatos pergunta: vocês querem... o que é que a gente faz com esse rei de vocês? Né? E Pilatos falou isso aos judeus e aos líderes religiosos da época. Eles escolheram um bandido, um ladrão chamado Barrabás e condenaram à morte de Jesus Cristo. As pessoas levadas por essa oposição, por essa rebelião à palavra de Deus, elas criam uma ojeriza, elas criam uma antipatia, elas criam uma rebelião à palavra do Senhor, e não entende essa palavra, mas Jesus transforma a sua vida. Eu lembro do pastor Ronald Phillips, foi meu professor de Novo Testamento no seminário, e interessante que ele sempre compartilhava conosco, que ele e o irmão dele ouviram o Evangelho ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento, mas ele tomou a decisão de aceitar Cristo como Salvador e Senhor, mas o irmão dele nunca quis tomar essa decisão. Jesus se revela às pessoas, assim como ele se revelou ao José Alves, ele se revela a você também. Nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas, precisamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas e deixar que o Espírito Santo dê o crescimento, deixar que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas, encontrá-las e ajudá-las a serem discípulos realmente de Jesus Cristo e prepará-las para que elas possam fazer novos discípulos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você, meu amado irmão, possa confiar que a igreja cresce e ela espalha o Evangelho no mundo no poder de Jesus. Ela faz isso no poder de Jesus. E Jesus quer usar a sua igreja. A igreja estava sendo perseguida, mas a igreja continuava proclamando. Pessoas estavam morrendo, mas a igreja continuava proclamando. Pessoas estavam sendo presas, mas a igreja continuava proclamando. Saulo era uma pessoa muito violenta contra a igreja, mas Deus transformou a vida de Saulo. Meu amado, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos continuar proclamando a palavra. Vamos continuar falando de Jesus às pessoas. Vamos permitir que as pessoas olhem Cristo na nossa vida. E vamos cuidar de pessoas na igreja, para que essas pessoas sejam cristãos com qualidade de vida. E qualidade de vida é quando essas pessoas cuidam de outras, quando elas discipulam outras, quando elas ensinam outras pessoas a serem servos do Senhor Jesus Cristo, a serem seguidores de Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos orar e depois nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, orar por sua vida, no nome de Jesus. Curva a sua cabeça onde você está e nós vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai amado, o modelo de crescimento da igreja, aquilo que a gente observa nesse capítulo 9 do livro de Atos. A igreja cresce, apesar de oposição, de perseguição, a igreja cresce. As pessoas se convertem, porque quem convence o ser humano não é o ser humano. Pessoas convertidas a ser humano, elas se afastam, elas se desviam, elas saem da igreja. Pessoas convertidas a ser humano, no dia que Jesus voltar, elas não irão com Jesus para a glória. Mas pessoas convertidas a Jesus, pessoas que recebem de Jesus a revelação, como Saulo recebeu, essas pessoas que recebem de Jesus a revelação, essas pessoas se firmam, essas pessoas, Pai amado, elas permanecem, como Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Essas pessoas, Pai amado, continuam sendo servas do Senhor, apesar de todas as dificuldades, mas elas têm paz. Elas têm paz, porque, Pai amado, continuam proclamando a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, como igreja,
nos dá a alegria de proclamar a palavra, de levar Jesus Cristo às outras pessoas, deixar que Jesus se revele às pessoas ao nosso redor através do evangelho que nós proclamamos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixa simplesmente ficar nesse aspecto de só pregar. Mas a Tua palavra nos ensina que devemos proclamar, mas devemos ensinar, devemos discipular. As pessoas devem ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Nos ensine a cuidar uns dos outros. A Bíblia diz que Paulo caiu diante do senhorio de Jesus Cristo, mas ele foi cuidado, ele foi discipulado, ele se tornou um cristão com qualidade porque ele aprendeu, ele foi ensinado acerca da palavra, ele recebeu a visita de Ananias, ele foi cuidado por Barnabé, outras pessoas na igreja também cuidaram do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele estava com os irmãos na igreja em Jerusalém. Meu Deus, em nome de Jesus, nós possamos aprender isso. A igreja proclama o evangelho, mas a igreja também ensina, a igreja também discipula, a igreja também cuida, mas nós fazemos isso com o evangelho de Jesus. Nós não fazemos isso humanamente. Nós não queremos que as pessoas sejam cristãos confiados no humano, mas queremos que as pessoas sejam do caminho, seguidoras de Jesus, confiadas em Jesus Cristo, dependentes de Jesus Cristo. E assim, ó Pai, se a igreja proclamar o evangelho, se a igreja discipular conforme o evangelho de Jesus, se a igreja cuidar conforme a palavra de Jesus, se nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se nós levarmos as pessoas que aceitam a Cristo e vêm congregar conosco na igreja, para que elas sejam parecidas com Jesus Cristo, então essas pessoas vão voltar à sua casa, à sua família, vão voltar ao seu trabalho, à sua escola, à sua universidade, vão voltar ao seu bairro, vão voltar à sua rua, à sua cidade, e elas vão falar de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Saulo, que perseguia a igreja, Saulo que estava presente na morte de Estevão, Saulo se transformou num grande evangelista, num grande proclamador da palavra, e Saulo, transformado em Paulo, levou o evangelho ao mundo. Ele foi o grande apóstolo dos gentios. Deus abençoe a igreja, para que a igreja... Nós temos que proclamar o evangelho, ganhar pessoas, Pai amado, que foram alcançadas pelo Espírito Santo, que foram receber uma revelação de Jesus Cristo, entenderam a mensagem de Jesus, Pai amado. Essas pessoas devem ser cuidadas para que elas possam ir e trazer outras pessoas aos pés de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a igreja, abençoe, Pai amado, em nome de Jesus, a Igreja Batista Monte Sinai. Que sejamos, meu Deus, esse tipo de igreja, que nós possamos viver, Pai amado, esse modelo de igreja, uma igreja que proclama, uma igreja que vai ao encontro de quem aceita Cristo, uma igreja que discipula, uma igreja que cuida e uma igreja que vê as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor, trazendo outras aos pés de Jesus e cuidando de outras pessoas. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e te pedimos que não seja essa pandemia que pare a igreja de trabalhar, que não seja essa pandemia que pare a igreja de cuidar, de proclamar, de discipular, de transformar vidas, mas que, meu Deus, em meio a essa perseguição, a gente tenha paz, a paz que a igreja primitiva tinha, a paz que era Cristo, meu Deus, e que nós continuemos a proclamar o evangelho, porque diz o texto, a igreja crescia e espalhava o evangelho no mundo todo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor, exaltando o Senhor, e nós vamos cantar, né? O Ministério Avivamento vai louvar o Senhor agora, e nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Vamos cantar, né? E dizer o quanto esse Jesus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos encerrar o culto de hoje, né? Vamos agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso Rei, o Rei eterno, invisível, imortal. Amém? Vamos declarar. Você aí, declare no seu lugar: ao único que é digno de receber a honra,
glória e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao final da nossa live e abraço aí ao pastor Biratã, que está conosco, a sua família, a Juliane Evelyn também, que está conosco, a irmã Cecília, que está conosco, mas a sua família, Deus abençoe. A irmã Lúcia, né, lá em São Paulo, está conosco também, né, irmã Major, muitos irmãos, irmã Maria José, Enilze, né, estão conosco também. Deus abençoe você. O Alexandro, né, lá no Rio de Janeiro, Alexandro está conosco também. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, a nossa live de hoje, e eu lembro de Elias, que estava numa caverna com medo, pensando que dizendo a Deus assim: Senhor, não tem mais ninguém, eu estou sozinho. Todo mundo te abandonou, te deixou, não tem mais ninguém, e eu estou aqui com medo. E Deus vai dizer: Elias, sai dessa caverna, porque tem muita gente, né? Então tem muita gente, irmãos. Não vamos deixar que nada nos gere
tanto medo que a gente pare de proclamar o Evangelho. Muitas vezes o diabo pensou assim: eu derrotei a igreja de Jesus, eu derrotei o povo de Deus na terra, né? E na verdade a gente, apesar de não estar no templo proclamando o Evangelho, mas nós estamos nas casas, nós estamos proclamando o Evangelho nas redes sociais. E eu creio, para a honra e glória do Senhor, que a igreja vai crescer, que a igreja vai multiplicar mais ainda. Se essa pandemia veio para parar a igreja do Senhor, o tiro vai ser no pé, pela culatra, não é? Nós vamos crescer mais ainda para a honra e glória do Senhor. Mais pessoas vão entregar a sua vida a Cristo Jesus. Então, creia nisto, proclame a palavra, vá ao encontro de pessoas que querem entregar a vida para Jesus. E, meu amado irmão, seja você bênção na vida dessas pessoas, para que elas possam transformar outras vidas também. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos orar encerrando, tá certo? Pai amado, obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações. Obrigado porque não havia alguém aqui fazendo um culto e pessoas do outro lado assistindo, mas tanto do outro lado como aqui, todos nós estávamos adorando o Senhor. Todos nós estávamos cultuando o Senhor. Todos nós estávamos exaltando o Senhor e reconhecendo que só o Senhor é Deus, não há outro. Não há outro Deus. E nós confiamos e cremos na autoridade do Senhor, no poder do Senhor. E é por esta razão que, como igreja, nós vamos continuar proclamando o Evangelho. Nós vamos continuar, Pai amado, indo ao encontro de pessoas que vão entregar a vida para Jesus. E nós vamos ajudá-las a terem uma vida cristã de qualidade, para que elas possam levar esse Evangelho a outras pessoas. Muito obrigado por esta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os amados. Que o Senhor abençoe a saúde emocional. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a saúde física. Que o Senhor abençoe a saúde psicológica. Que o Senhor guarde os seus filhos, ó Deus. Que o Senhor abençoe os seus servos, para que eles possam, em casa, na rua, em qualquer lugar, proclamar o nome doce, o nome precioso de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E o Samuel está me lembrando aqui, né? Samuel Silva está me lembrando, faltam menos de 50 pessoas para nós termos os 1000 inscritos na nossa página do YouTube. E eu quero desafiar você, eu vou me desafiar também, né? Eu vou tentar encontrar mais 2 pessoas. E se você aí que está nos assistindo agora, nós somos 32 pessoas aqui que eu estou vendo, ou pelo menos 32 pessoas que estão conectadas aí nas suas casas, né? E se você aí junto com outras pessoas procurarem 2 ou 3 pessoas, nós vamos conseguir mais de 1000 inscritos até sexta-feira. Você topa isso? Vamos fazer a nossa vigília das 19 às 22, comemorando os 1000 inscritos no grupo do YouTube em nome de Jesus. Eu quero estar aqui atento e passar no grupo de oração para a igreja. Aí, irmão Roberto vai colocar lá a gratidão a Deus, porque nós teremos os 1000 inscritos em nome de Jesus. Então ajuda aí, tá bom? Irmã Ivone, ajuda. Irmã Lúcia em São Paulo, ajuda a gente, no nome de Jesus. Ajuda a gente aí, para que a gente possa chegar aos 1000 inscritos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Nós encerramos então a nossa live hoje. Glória a Deus.